Gente, para falar um pouquinho mais sobre esse conflito que a gente está relatando aí desde ontem, a gente vai conversar agora com o jornalista Augusto Lerner, que é pós-graduando em Relações Internacionais e História do Oriente Médio, além de ter sido correspondente internacional em Israel entre 2020 e 2021. Seja muito bem-vindo, Augusto. Você me ouve bem? Eu acho só que a gente está com um pequeno problema no seu microfone. Fala comigo de novo, Augusto, por favor. A gente não está ouvindo o Augusto. Daqui a pouquinho o Augusto Lerner entra aqui ao vivo. Ele que é pós-graduando em Relações Internacionais, já foi correspondente internacional, vai trazer um pouco da visão dele em relação a tudo que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho dessa reunião agora do Conselho de Segurança da ONU, porque está todo mundo querendo entender qual que vai ser mesmo o posicionamento do Brasil em relação a isso, né? O Brasil vai ter o posicionamento semelhante ao que foi no perfil pessoal do presidente Lula, condenando o ataque, mas passando desapercebido da organização. O que vocês acham que o Brasil vai fazer nessa reunião? Qual vai ser a postura do nosso país, hein, ô Pepe? Começa você. Não tem outra saída para o governo brasileiro a não ser criticar, né, os ataques que foram feitos de forma covarde a Israel, se solidarizar ao povo israelense, não é? E buscar alternativas para negociar o fim da guerra, né? Então, eu vejo que o governo brasileiro vai nesse sentido, não é? É bom lembrar que existem países no Conselho de Segurança com direito ao veto. Estados Unidos, França, Inglaterra, claramente estão a favor de Israel. Agora, Rússia e China é realmente uma incógnita, né? Até por conta da relação da Rússia e China com governos islâmicos em geral, né? Então não se sabe se eles vão usar o direito ao veto, né, em alguma proposta que possa, de certa forma, atingir interesses dos Estados islâmicos em geral, né? Então, vamos aguardar, né, Paulinho? Muito bem. Agora, gente, nós temos conectado o jornalista Augusto Lerner, que vai conversar um pouco com a gente, ele que foi correspondente internacional. Augusto, eu quero aproveitar aí o teu conhecimento para tentar entender um pouco a posição, inicialmente aqui no nosso papo, na nossa conversa, dos Estados Unidos nessa história, né? Porque esse conflito todo, pelo menos ao meu ver, foi uma pá de cal numa esperança que o Biden tinha de construir uma certa normalização aí de relações entre a Arábia Saudita e Israel, tendo os Estados Unidos como grande mediador aí do processo. Como é que você vê esse fato nessa construção política? Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando com vocês e logo em seguida também acho que é importante fazer uma menção a todas as pessoas que morreram nesses pouquinho mais de 24 horas de conflito. Agora, respondendo a sua pergunta, com certeza é uma perda muito grande para o governo Biden dos Estados Unidos, que estava tentando uma costura das relações diplomáticas entre Arábia Saudita e Israel desde o início do ano e nos últimos meses, nas últimas semanas, principalmente ministros israelenses viajando para Riad, capital da Arábia Saudita, e cada vez mais se falando sobre essa possível costura de um acordo de paz entre israelenses e sauditas. Além disso, seria uma continuação dos acordos de Abraão, que começaram em 2020, entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, mediados daquela vez por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e também o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Mas sim, com certeza, esse conflito, essa guerra hoje em dia em Israel, com certeza vai fazer esse acordo voltar a algumas casas nesse tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. E também é importante frisar que essa costura desse acordo de Biden pelos Estados Unidos, entre israelenses e saudita, era uma resposta muito clara e evidente sobre o acordo mediado pela China entre iranianos e sauditas no início do ano. Então, para essa ganho de espaço da geopolítica
chinesa no Oriente Médio, os Estados Unidos precisavam dar uma resposta. E com certeza esse possível acordo que estava em vias de fato, posso dizer assim, entre israelenses e saudita, volta alguns passos, algumas casas atrás, por causa dessa guerra, desse conflito da invasão do Hamas a Israel, principalmente ao sul do país, no cinturão de Gaza, como é conhecido, nas cidades, nas regiões, nas comunidades onde fica na fronteira com Gaza. Eu fiz sua pergunta para o Augusto porque estava até planejada uma visita do secretário americano Blinken para a região de Israel, da Arábia Saudita, justamente para tentar selar esse acordo. No momento em que há esse ataque, esse acordo cai, as relações voltam alguns passos para trás, mas se a gente for entender, tem eleição no ano que vem nos Estados Unidos e o Trump, inclusive, se eu não me engano, ontem ou hoje, num comício que ele fez no interior dos Estados Unidos, já estava dizendo que tudo aconteceu por falhas na gestão do Biden, ou seja, brechas que foram abertas na gestão de Joe Biden, ou seja, a gente vê toda a politização rolando em cima disso. Acácio, por favor. Paulo, 2 pontos. Eu acho que primeiro, se a gente lembrar historicamente, o Trump levou a embaixada norte-americana para a região de Jerusalém, tirando de Tel Aviv. Mas aproveitando o Augusto que está conosco, talvez um dos grandes pontos que chamam a atenção nesse contexto todo foram as falhas de segurança de Israel. E nós sabemos que o Mossad, o Serviço de Informações de Israel, se não for o mais famoso do mundo, tido como o mais competente do mundo, é um dos mais famosos. Como é que você vê isso, Augusto? Como é que você vê essas falhas e a atuação do Mossad nesse contexto? Obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante ressaltar para as pessoas que estão acompanhando primeira vez essa mais recente tensão entre israelenses e palestinos, no caso, terroristas do Hamas. O Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel, ele não é responsável pela segurança de Israel no que se diz respeito a dentro do território israelense e também nos territórios palestinos. O Mossad é um serviço que atua fora de Israel e fora dos territórios palestinos. Por exemplo, ele atua na Europa, no Irã, outros países do Oriente Médio e tal. O que o Serviço de Inteligência, que é responsável pelas questões de segurança dentro de Israel e nos territórios palestinos, é o Shabak, que é o serviço interno de segurança de Israel. Se a gente for fazer uma comparação aos Estados Unidos, equivale ao FBI do país, e o Mossad seria a CIA, se a gente fizer uma comparação, um paralelo. Mas agora, respondendo a sua pergunta, com certeza é um dos maiores fracassos de inteligência do Serviço Secreto de Israel, como do Ministério de Defesa, do Exército e do primeiro-ministro e do governo do país. Não tenho nenhuma sombra de dúvidas que é o maior fracasso de coletar informações de inteligência para conseguir prevenir essa ofensiva do Hamas, que infelizmente teve muito sucesso e com certeza é o maior fiasco, posso dizer assim, o maior dano que o Serviço de Inteligência Interna de Israel, o Shin Bet, ou o Shabak, como é conhecido, desde 1973, que coincidentemente ou não coincidentemente, ainda são análises que nós vamos ter que fazer para o futuro, que faz 50 anos da guerra de Yom Kippur, que era até então o maior fracasso, o fiasco dos serviços de segurança de Israel. Daí sim a gente pode botar o Mossad em jogo, porque se referiam ao Egito e à Síria. Então o Mossad seria responsável por esses 2 países também na questão de inteligência militar, e além disso também é importante, é uma outra falha também da inteligência militar do Exército, que é a AMAN, que também com certeza falhou todos os aspectos, tanto na prontidão, na inteligência, na rápida resposta para evitar esse massacre que aconteceu no dia de ontem e também no dia de hoje, domingo, principalmente no sul de Israel, sem citar os milhares de foguetes que foram lançados
o sul do país, para Tel Aviv, Jerusalém e outras regiões. Doutora Raquel. Essa situação geopolítica de conflito que perdura séculos nessa região do Oriente Médio, principalmente pela disputa entre Israel e Palestina, pelo território que hoje está Israel, é uma situação que causa e atrai atores internos do Oriente Médio para penderem do lado da Palestina. A gente tem visto avanços de Israel em conseguir conciliar nesse contexto, acordos de paz. A partir deste ataque, que foi um dos ataques mais violentos das últimas décadas, e mais mortes trouxe com o poder bélico da fronteira ali do Hamas contra Israel, tem alguma mudança nessas tratativas que estão em andamento, não só da Arábia Saudita com Israel? Alguns atores externos que saem da Arábia Saudita, eles podem sim entrar para interferir de forma direta, não só de forma solidária ou de forma a se colocar à disposição, mas de forma direta. Atores, a senhora diz atores, quais atores, por exemplo? Só para eu entender melhor. Europa, Estados Unidos, Ásia. A gente vê hoje em dia países ocidentais, principalmente, quase todos, coordenando uma ação muito positiva e dando total apoio a Israel desde a invasão do sul do país, e a gente consegue analisar países que estavam se aproximando de Israel, como, por exemplo, antes analisado a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que já tem um acordo de reconhecimento com Israel desde 2020, e outras nações árabes amigas de Israel, entre Egito e Jordânia, que tem acordo Egito desde 78 e Jordânia desde 94, se mostrando muito dúbios em declarações sobre não criticando o Hamas, não condenando, como países, estados ocidentais vêm fazendo, como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, entre outros países, mas a gente vê esses países sendo um pouco mais ambíguos a essa relação, claro, prestando alguma solidariedade, mas também porque eles estão presentes no mundo árabe e, consequentemente, também no mundo muçulmano. Se eles pregarem a uma crítica dura e forte, concisa ao Hamas, a imagem desses países, desses estados, perante a sua população e também a outros líderes do mundo árabe, posso dizer assim, não vai pegar bem, não vai ser uma imagem que vai ser bem vista pela comunidade árabe. Então, por isso, essa distinção de notas entre países tanto ocidentais quanto no mundo do Oriente Médio. Então eu acho que eu vejo um pouco dessa diferenciação entre críticas de um lado, como por exemplo a gente vê o Irã, que é o principal apoiador do Hamas e com certeza está diretamente envolvido no conflito e na invasão, tanto militarmente, financeiramente, politicamente, não condenando o ato do Hamas em si, mas muito pelo contrário, dando uma volta de 180 graus e glorificando os terroristas do Hamas pelos atos bárbaros cometidos pelo grupo no sul de Israel. Muito bem. Wilson, em seguida o Felipe. Bom, alguns países tratam o Hamas como terrorista, né? Você acha que a Europa em si e os Estados Unidos estão se preparando, estão com atenção e devem estar preocupados com pequenas ações terroristas em seus países? Não na dimensão de Israel, mas pequenas ações, bomba, ônibus. Você acha que é um esforço do Hamas concentrado mesmo em Israel na condição de tomada de espaço? Não, vamos fazer um ponto bem interessante. Os países ocidentais, principalmente Israel, Estados Unidos, Israel não, mas Europa e Estados Unidos, eles sempre têm um olhar muito preocupado para a questão de segurança no que se refere às questões de terrorismo interno dos países. Ambos, tanto na Europa e Estados Unidos, já sofreram muito com terrorismo e com certeza agora essa questão está muito mais aflorada nesses países por causa
desse conflito que está acontecendo agora em Israel e nos territórios palestinos. Ainda mais porque existem países como Inglaterra, Estados Unidos, outros países da Europa, França, existem manifestações contrárias e favoráveis tanto a Israel quanto a Palestina. Então, claro, toda essa questão que está muito aflorada pode sim levar atentados contra a população civil, mas é muito importante ressaltar uma questão na sua pergunta. O Hamas ele tem uma agenda, ele não tem uma agenda mundial de terrorismo, de exportar terrorismo. Se a gente for fazer uma comparação à Al-Qaeda, por exemplo, ao Estado Islâmico, que fizeram, os três são sunitas, isso é uma importante questão, mas o Hamas não é como a Jihad Islâmica o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, que fizeram atentados nos Estados Unidos e na Europa. O Hamas sempre teve uma agenda muito voltada para Israel, então sempre o seu foco, suas questões foram voltadas a atentados terroristas, como a gente viu o de ontem e da primeira intifada, segunda intifada e, consequentemente, até os dias de hoje, atentados somente em Israel. Mas, claro, as tensões são muito grandes no mundo ocidental, e a gente tem que ficar muito atento que, sim, claro, há possibilidades, mas desde já não dá para afirmar, né? Não dá para afirmar nada no que se refere ao Oriente Médio, mas se houver algum atentado, com certeza não vai ser o Hamas, que tem uma agenda muito para Israel, mas sim, por exemplo, algumas pessoas, grupos querendo se manifestar, ou também existe a possibilidade, as comunidades judaicas no exterior, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no Oriente Médio. Aqui agora, bem ao lado de ataques ao vivo na faixa de Gaza. Essas imagens que nós estamos exibindo ao vivo neste domingo são da faixa de Gaza, lá em Israel, e são ataques ao vivo. Reparem que é justamente o efeito que o Favalli explicou aqui de uma tentativa de controle por parte do Estado de Israel desses mísseis que estão chegando. Então, esses mísseis que estão explodindo, vocês veem uma luz mais forte, é justamente o controle por parte da segurança do Estado de Israel no momento em que esse míssil por parte aí do Hamas é lançado. São imagens ao vivo, estarrecedoras, que você está vendo aqui, imagens históricas que farão parte aí dos livros de história, sem sombra de dúvida, de uma guerra que parece, ao que tudo indica, não ter uma data para o seu fim. Eu vou fazer